de como Cristo ajusta contas com as duas bestas e seus súditos. Nós temos isto registrado em Apocalipse capítulo 19. Eu vou ler alguns versículos para começar este vídeo. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Esses versículos, como disse, estão em Apocalipse capítulo 19, do versículo 17 até o versículo 21. Aqui, esses versículos nos esclarecem o fim da besta, o poderoso regente da Europa, e também o fim do anticristo e dos 10 reis com os grandiosos exércitos deles. Depois das bodas do Cordeiro com sua noiva, a igreja, que temos registrado em Apocalipse capítulo 19, versículos 6 a 10, João passa a ver como Cristo e os exércitos que há no céu descem para exercer juízo. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 16. A próxima visão é a de um anjo posto em pé no sol, uma alusão à mais alta autoridade que agora será exercida. Na linguagem simbólica do Apocalipse, temos as aves sendo convidadas para a grande ceia de Deus. Essa grande ceia acontece no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Veja, por exemplo, Apocalipse capítulo 16, versículo 14. Muito grandes exércitos estão reunidos em Armagedon. O alvo deles, na verdade, é aquele, o Cristo, que está sentado sobre o cavalo, a saber, o Cordeiro. Apocalipse capítulo 17, versículos 13 e 14. Eu faço uma pergunta. Será possível que os homens, em seu atrevimento, imaginam poder lutar contra o Filho de Deus? Satanás e os demônios sabem que essa batalha em Armagedon consiste, na verdade, numa guerra contra o próprio Cristo. Ainda que o pretexto seja a libertação da Palestina e da cidade de Jerusalém de sua ocupação pelo rei do norte, de repente, a besta e o falso profeta são apanhados pelo Senhor Jesus e lançados vivos no lago de fogo, sem nenhum julgamento prévio. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. O juízo os acometerá ainda antes do início do reino milenar. O próprio Satanás e seus anjos, os demônios, para os quais tinha sido preparado o lago de fogo, é o que o Senhor Jesus disse, Mateus capítulo 25, versículo 41, somente serão lançados ali 1000 anos depois, um pouco antes do início do estado eterno. Mas, no milênio, o diabo e os seus anjos serão aprisionados. É o que temos em Apocalipse capítulo 20.
Depois de executar o juízo sobre a besta e o falso profeta, será a vez de perecerem os reis da terra juntamente com os exércitos europeus. Esses poderosos exércitos são formados de gente que aceitou o sinal da besta e, por conseguinte, apoiou a enorme maldade dela. Terão todos a mesma sorte da besta, porém, um pouco mais tarde. Isto se dá no grande trono branco. Morrerão pela espada que sai da boca do Senhor Jesus, sem que ninguém mais esteja envolvido na derrota dessas tropas. Note Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Os seus corpos ficarão prostrados no chão. A respeito disto, você pode ler Isaías capítulo 11, versículo 4. Que ferirá a terra, os exércitos europeus com a vara da sua boca, ferirá a terra, ou seja, esse relacionado à terra é o exército europeu, com a vara da boca do Senhor Jesus e com o sopro dos seus lábios matará o perverso, ou seja, o anticristo. É o que nós temos aí em Isaías. A minha impressão é que o juízo sobre as duas bestas, bem como sobre os 10 reis e seus exércitos, acontecerá ainda antes da destruição do rei do norte, que é assunto, o rei do norte é assunto de outro vídeo. Uma vez que Cristo ainda não terá aparecido no Monte das Oliveiras, será dos céus que ele executará esse juízo em Amargedon, ou pelo menos vindo dos céus, e aí nos ares. Vamos ler então alguns versículos em Daniel nestes dias sobre o rei do norte. Mas os rumores do oriente e do norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Daniel capítulo 11, versículo 44 e 45. Então o próximo acontecimento será o extermínio do rei do norte. Já falei em outro vídeo que o rei do norte invadirá a Palestina um pouco antes do final da grande tribulação e depois seguirá para o Egito. Entretanto, voltará de repente do Egito e armará o seu acampamento entre o mar Mediterrâneo e Jerusalém. Fica evidente que a sua intenção é sitiar Jerusalém, outra vez, para então tomá-la definitivamente. A causa de sua retirada do Egito são rumores vindos do Oriente e do Norte, e é bem possível que se trate de notícias da aproximação de grandes exércitos, da qual podemos ler em Apocalipse capítulo 16, versículo 12 a 16. Note alguns detalhes aqui. Primeiro, dos reis que vêm do lado do nascimento do sol, cujo caminho estará livre devido ao secamento do leito do rio Eufrates, e segundo, dos exércitos europeus que entrarão dirigindo-se a Amargedon para libertar a Palestina e Jerusalém. Este bem pode ser o motivo da repentina retirada do Egito do rei do norte, quando o rei do norte sai do Egito em direção a Jerusalém. Faço uma pergunta. Mas de que maneira o rei do norte e seus exércitos serão exterminados sem que ninguém os possa socorrer? Creio que nesse momento terá acontecido um novo evento de máxima importância. Cristo veio e apareceu no Monte das Oliveiras. Em nenhum outro ponto esse acontecimento é descrito com tanta clareza como em Zacarias capítulo 14. Note, eu vou ler alguns versículos aqui. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente.
e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Todos esses versículos estão em Zacarias capítulo 14, do versículo 3 ao versículo 5. Esse evento determinará, mais do que qualquer outro, a evolução dos demais acontecimentos. Será o cumprimento de uma magnífica promessa. No momento estipulado, o Filho de Deus, Deus mesmo, Jesus Cristo, estará voltando visivelmente. Mas isto é assunto para outro vídeo. Procure pelo título Cristo aparece no Monte das Oliveiras. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.